Olha, outra notícia do dia importante: o presidente Lula indicou oficialmente Jorge Messias como o indicado dele para o Supremo Tribunal Federal, né? Tem toda a expectativa agora para a sabatina, né, que deve acontecer muito em breve. A gente está vendo imagens do Jorge Messias e a indicação dele abre uma espécie de crise. Até a Dani Lima, nossa colega, escreveu no nosso site que cumpriu-se, né, a agenda que já era anunciada. Uma espécie de crise, né, porque os senadores, por exemplo, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e outros tantos, preferiam o senador Rodrigo Pacheco. Porém, o Jorge Messias sempre foi o favorito de Lula e ele manteve essa preferência, bateu o pé, firmou posição e indicou o Messias para o Supremo Tribunal Federal. Bom, o Planalto está ciente da confusão, disse aqui uma fonte da Dani Lima, né? Deixar o Alcolumbre indicar o ministro do Supremo é crise, vamos enfrentar. Foi o que disse o Jacques Wagner numa apuração da Daniela Lima. Ô Carla, bom, e aí? Indicado Jorge Messias, advogado-geral da União, pessoa de confiança do presidente Lula, critério que ele considera primordial, né? Uma pessoa de confiança, e tem que passar pela sabatina no Senado. Será que passa? Diego, deve passar assim. O que que acontece? É muito raro e não se tem notícia na democracia, né, digamos, desde o período democrático, de ministro do Supremo rejeitado pelo Senado. Mas, obviamente, como tudo em Brasília, há negociações e preços políticos, digamos assim, né, nos próprios relacionamentos. A coluna da Dani, super importante aí, já mostra um deles, né, uma rusga aí entre o líder do governo, Jacques Wagner, e o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, figura, digamos assim, central neste momento. Bom, o que eu também já trago de apuração? O Lula não avisou hoje que a nomeação do Messias seria hoje para o Alcolumbre. O Alcolumbre foi ontem para Amapá, está com compromissos lá no estado dele, e não soube pelo presidente Lula que hoje seria a indicação do Messias, não sabia que seria hoje esse anúncio. O que acontece, Diego? O presidente Lula estava decidido no nome do Messias desde o início. Né? O governo foi ali um pouco surpreendido com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso um pouco antes da hora. Sempre existiu, né, essa dúvida. O Barroso tinha já sinalizado que após a presidência ia deixar o Supremo, mas diante da gente, naquele momento, o cenário Magnitsky, o cenário de sanções americanas, muito se avaliava que o ministro não ia tomar essa decisão. Ele tomou essa decisão num dia que surpreendeu aqui Brasília, né? Ele anunciou ali a aposentadoria dele e naquele momento o Lula já avisou a auxiliares próximos que já sabiam que seria o Messias o indicado. Mas, obviamente, tem aí o que a gente chama, né, do timing Lula, que faz uma avaliação, e tinha nesse timing Lula algumas coisas políticas a serem feitas. Uma delas era conversar com os outros, digamos assim, candidatos / indicados a essa vaga. Quem eram eles? Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e também um nome que circulava bastante forte, Bruno Dantas, presidente do CCU. O que acontece? Bom, Lula escolheu pelo critério da confiança, e o Messias, a gente pode falar um pouquinho melhor dele, eu conheço o Messias já há bastante tempo aqui em Brasília, desde a época do governo da presidente Dilma, ele que ficava numa área bastante técnica, depois foi para o Jacques Wagner, enfim, não vou fazer muito aposto, senão fica complexo, mas o presidente Lula, ao longo desse governo, colocou em Messias uma pessoa no seu círculo próximo mesmo de confiança. E o que acontece? Aí a Letícia pode falar mais um pouco, porque ela escreveu sobre isso já também, em relação às outras indicações do Lula, ao Toffoli, por exemplo. O Lula acha que esse é o critério agora mesmo, entendeu? Então, assim, por mais que é uma prerrogativa do presidente da República, precisa de alguém que tenha um currículo, que tenha respaldo, né, que tenha bagagem jurídica para poder assumir essa vaga e que tenha a escolha do presidente da República. Aí vamos lá, para o Senado. O que acontece? Bom, vai ter desgaste? Vai ter desgaste. A oposição vai tentar desgastar Messias, às vezes com sabatinas enormes, a gente não sabe. Aí começa aquela bolsa de apostas, quantas horas vai durar a sabatina de Messias? Vai ter esse desgaste, é natural. Porém, o que acontece? Os senadores, eles são mais pragmáticos e eles são mais controláveis, né, do que a Câmara dos Deputados, que são muitos. E aí chega no final, Diego, às vezes com placar apertado ou não, essa aprovação acaba saindo. Eu falei na COP, conversando com vários ministros, que inclusive a gente deu uma matéria do Jacques Wagner dizendo que a nomeação do Messias podia acontecer na semana passada.
né, que ele já achava que já estava tudo resolvido, enfim. E aí, conversando com outros ministros que estavam ali, eles falaram: olha, Carla, a gente sabe da dificuldade da Colômbia, é um pouco que a Dani também colocou aí na coluna que os ministros repetiram para ela hoje. É isso. Eles sabem que vai ter uma crise, mas o presidente Lula está disposto a dialogar e a comprar, porque, no fim e ao cabo, é prerrogativa do presidente Lula e não do Senado, né? O Senado ele chancela, mas a indicação cabe ao presidente da República. Enfim, Lula resolve fazer isso agora, antes da viagem dele à Malásia, foi para São Paulo, participa do Salão do Automóvel hoje e viaja, desculpa, para a Malásia não, para a África do Sul, porque anteriormente a gente teve a expectativa de que ele fosse fazer esse anúncio antes de uma viagem internacional. Acabou que até virou uma piada aqui em Brasília, naquela coisa, na volta a gente compra, virou, na volta a gente indica. E aí o Lula ainda levou mais um tempo para essa indicação, que hoje é chancelada, apesar de não ser nenhuma novidade, Diego. Então, assim, os cálculos pelo Planalto foram feitos.